É difícil. A gente sente isso nas palavras dele, né? Peraí, tem que ir no embalo. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui de Marabá. Estou falando baixo porque agora são 5 horas da manhã, 5h10, e já estamos em pé aqui para continuar com a saga aqui da Teneré. A princípio, falta colocar o tanque, que está aqui, na moto e tentar a primeira partida. Lecapel, está preparado para o dia de hoje? Bom dia, sim, preparado. Tem até ajudante aqui, ó, Sheila Mello, mais conhecida como Caramelo. Aí, ó. Tanque no lugar. Aqui está sendo feito o processo só para puxar o óleo pro cabeçote e a gasolina pro carbura. Agora é a hora, pessoal. Vamos testar aqui. Bateria ok. Ah, Lecapel. Som bonito. Missão cumprida. Missão cumprida, com sucesso. E aí, pessoal, vamos testar agora. Dia lindo. O Lecapel vai testar agora. É o dia amanhecendo. Bom, pessoal, então agora as motos já estão prontas. Vamos iniciar o trajeto. Gostaria de agradecer aqui ao André e a Dalila, que nos receberam super bem. Se não fossem eles, acho que a gente ficaria aqui um mês para poder conseguir a peça, o apoio. E valeu. Muito obrigado, André, pelo apoio. Obrigado, Dalila. Mas você tá se despedindo antes da hora, que eu vou mais na frente contigo. É, ele vai acompanhar um pouquinho a gente. E depois a gente vai seguir lá para Altamira. E lembrando também, quem passar aqui por Marabá, eu super indico a experimentar o hambúrguer lá da hamburgueria do André, que se chama Johnny Burger. Johnny Burger. E ele também tem um canal no YouTube que é André Custom Bike. Olha a máquina que ele vai seguir a gente, ó. E eu dou uma dica para qualquer pessoa viajante de outras regiões que vier a Marabá, dá uma olhada lá no meu canal, para vocês conhecerem um pouco da nossa cidade, para vocês saberem como ela é. E aí, se precisar de mim, pode me achar tanto no Instagram quanto no YouTube. Que aqui não é simplesmente uma passagem da Transamazônica, tem muita coisa legal por aqui, vale muito a pena passar aqui e conhecer um pouco mais da cidade. Agora vamos pegar a estrada. Acompanhe aí as próximas cenas. Ô André, vamos passar lá no Assis. Tchau. E é isso aí, pessoal, mais um dia começando, graças a Deus. Desde já vou pedir a proteção dele para que nos abençoe e possamos vencer os desafios do dia. Mais um desafio vencido aí nessa etapa da viagem. Muitos, quando acontece alguma coisa assim, igual aconteceu com a gente, fica irritado, perde a paciência. Mas eu prefiro acreditar que isso foi algo positivo. Conhecemos o André, conhecemos a Dalila, conhecemos
um pouco mais aqui de Marabá. E pode ser um livramento, né? Antes disso ter acontecido aqui, com apoio, do que acontecido lá no meio da Transamazônica, na parte isolada. E sucesso total. Agora a gente sabe que a moto, pelo menos essa parte de cabeçote, está excelente. E foi tudo um conjunto de situações que às vezes a gente não consegue nem explicar como esse tipo de coisa acontece, né? O Genges, lá de Manaus, se encontrou com o André em São Paulo. E aí nesse momento ele falou que eu faria essa viagem pro André. O André falou que era para eu avisar para ele quando eu viria para cá. Um dia antes eu mandei mensagem para ele e foi o dia que aconteceu tudo, né? E a moto morreu exatamente na porta da casa dele e não ligou mais. E se não fosse ele, a gente não teria conseguido essa válvula que quebrou. Ele conseguiu em tempo recorde, em 24 horas a válvula saiu de Goiânia e chegou aqui. O Ricardinho lá de Goiânia, ele desmontou um cabeçote e mandou a válvula para cá. E é com a ajuda do Assis que nós vamos levar a ferramenta lá para ele, o torquímetro que ele emprestou, e ele fez a parte de assentamento das válvulas. Estamos aqui na estrada novamente e passar aqui em Marabá, aqui onde o André mora, fica uns 12 quilômetros do centro. E é isso. Muito provavelmente isso aconteceu. Nós confiamos que o motor dessa moto tinha sido feito por completo, e pelo estado que estavam as válvulas, o cabeçote ele não foi feito. Na verdade, o motor foi tirado da moto e foi colocado de novo, né? Algumas coisas foram feitas, mas o cabeçote foi uma das coisas que não foi feito. E aí aconteceu isso, mas estamos seguindo viagem, nada está perdido. E o importante é isso, sempre ter calma. Olha o tamanho dessa moto. Tem uns alto-falantes ali. Sonzão. Aí, ó. E agora, o que aconteceu? Com todo esse problema, a gente não sabia o que era. Eu acabei desligando o TPMS, GPS. Vamos no modo sem eletrônica. Agora nós já estamos na Transamazônica. É uma estrada só, não tem muito o que duvidar. Só temos que tomar cuidado com a quilometragem, né? Para não deixar de abastecer. E vamos seguir assim. Aí, dia lindo de Deus. Aproveitar aqui e falar dos apoiadores do canal. BNP Seguro, se você precisar do seguro da sua moto, casa, carro, faça uma cotação, até mesmo para transferir o seguro de uma corretora para outra, fale lá com o Eduardo. Seguro viagem Vitalcard, você pode fazer pelo link que está aqui na descrição. A única operadora que eu encontrei que não necessita adicional para cobertura de viagem de moto, e eu tenho o meu cupom de desconto que vai funcionar só pelas compras feitas no link. No final você coloca lá THI Noronha. Wolf Attack, produtos táticos. Eu uso muitas coisas dele nas minhas viagens de moto, me atende, como uma garrafa térmica, mochilas, bolsas, canivete. Essa mochila, inclusive, que está aqui atrás, impermeável, está sendo bem útil aqui na moto. Os bauletos firmes e fortes, os dois estão aqui fixos, não afrouxaram e protegem a bagagem. E por fim, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, até para poder dar um fôlego aqui para isso que aconteceu, né? A gente teve um gasto aí para poder arrumar essa moto. E se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Estamos chegando aqui no Assis, vamos ver se ele está dormindo, já é um domingo. Vou devolver as ferramentas dele. E aproveitar e ver o nível de óleo. Pessoal, tiramos aqui o Assis da cama, domingão. Assis, gostaria de agradecer aí pelo trabalho que você fez, por emprestar as ferramentas. E para quem estiver aqui em Marabá, diga-nos onde você se encontra, endereço, Instagram. Fica aqui na Folha 17, o nome da loja AF Motos, né? E precisando é isso aí, pessoal, estamos aqui à disposição. Oficina sensacional, muito bem montadinha.
Fica aqui, ó, do lado do posto 17. Então, mais uma vez, brigadão aí, Assis, e quem sabe um dia a gente volta aqui para comemorar e não para te trazer serviço. Tamo junto. Partiu. O André vai andar com a gente uns 50 km. Deixando aqui Marabá, Altamira 515 km, Itupiranga 39. Eu acho que o André vai até Itupiranga com a gente e de lá a gente se despede para ele voltar e a gente seguir. André vai parar aqui para voltar. Vamos nos despedir aqui. A gente fala até breve, que eu sempre digo, né? É isso aí. Espero você em São Paulo. Mais uma vez, obrigado aí pela recepção, por todo o apoio. Que se não fosse você, estaríamos lascados. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né, cara? Sim. Pela essa oportunidade que Ele deu, né? Primeiro da gente se conhecer, depois para as coisas acontecerem em Marabá. Sim. E aí eu acho que tudo é uma obra dele, né? Porque aí, tenho certeza que agora vocês... Estamos mais tranquilo. Pelo menos, se aparecer outros BOs, não vai ser da mesma... Tão grave, né? É. Mas espero que não apareça, sabe? Lê. Muito bom. Foi muito bom conhecer um cara com um coração tão generoso quanto você, viu? É difícil. A gente sente isso nas palavras dele, né? Coração muito generoso, muito amigo, muito pai, né? Espero que a gente possa se ver em breve. Sim. Né? E em outras ocasiões. E convido vocês a voltar a Marabá, né? Que seja para fazer Transamazônica, que seja só para tomar um café lá em casa. Obrigado, bom Obrigado retorno você, aí para Deus você. abençoe a viagem de vocês. Vamos manter contato aí. Abraço na família, viu? Que tudo corra bem. É isso aí. Na hora, gente. Valeu. Sucesso. Valeu, meu irmão. Valeu. É, mais uma despedida. Falou! E agora seguimos. Agora deve faltar próximo dos 500, né? Já rodamos uns 40. PA 230. PA BR 230. Não podemos nos esquecer de tirar foto no quilômetro 300 para o desafio dos fazedores de chuva. Altamira, 460 quilômetros. Vamos ver o que diz a placa aqui. Tucuruí, 209. Novo repartimento, acho que vamos parar lá. Estamos a uns 70 quilômetros de novo repartimento. Aqui à esquerda é a reserva indígena Paracanã. Bom, estamos chegando em dois lugares importantes, novo repartimento e o quilômetro 300 da BR 230 aqui no Pará. Agora são 11 horas e 12 minutos, estou sem o relógio aqui do GPS, então tem que olhar no spot. E aqui nessa praça tem essa máquina aqui que representa que fizeram aí a abertura da BR 230. Aí que legal. Vamos ver se a gente consegue parar aqui. E aqui também é a cidade do Mamão. Ó, que bacana. Caterpillar. Essa máquina aqui, o André disse que ela foi usada na abertura da Transamazônica. E a moto parou de falhar? Sucesso total? Sucesso total, parou de falhar, tá um beleza. Vamos abrir a Transamazônica agora. Olha o motorzão do bicho, hein?
trava de segurança. Rapaz do céu, que legal isso aqui, ó. Olha o tamanho do radiador. Registro feito. Vamos ali no posto. Ver quanto que tá a gasosa. Gasolina. Bom dia. Quer gasolina comum? Completar 6,61. Entraram 14 litros. É, ó. Falta de GPS a 230 e lá em novo repartimento. Continua lá no trator. Nós abastecemos, seguimos na mesma estrada ali, mas é a estrada errada. Agora vamos voltar. Acho que nós andamos uns 15 km. Pronto, já voltamos aqui na máquina. E agora vamos entrar para a direita. Para cá. Olhem o tamanho desses pneus. Ó. Rapaz. E tem uns trechos aqui cheios de buraco. Tem que tomar bastante cuidado que eles aparecem do nada. Tem uns trechos sem asfalto aqui. Nós rodamos já uns 300 e... Não, foram... acho que 250 km mais ou menos. Até agora a moto está se comportando bem. Então, além da válvula trocada, o Lê fez um ajuste no carburador para ver se gasta um pouquinho menos. Nessa última abastecida ainda não deu pra gente fazer a comparação das duas motos, porque alguns quilômetros foram feitos com ela ruim. E além disso a gente tirou um pouquinho de gasolina do tanque para fazer umas comparações para ver se não era gasolina ruim. Então no próximo abastecimento a gente vai conseguir ver se o ajuste do carburador e o novo motor, vamos dizer assim, o cabeçote, se vai dar diferença no consumo. Hoje nós vamos atravessar o rio Xingu antes de chegar em Altamira. Aí mais um trecho sem asfalto. Estamos aqui no quilômetro 388. As carretonas. Eu não lembro desses trechos da outra vez que eu passei. Faz muito tempo, são muitos detalhes. Olha o tamanho do buraco. Se eu passar aqui à noite é complicado, hein? Aí volta o asfalto, acaba o asfalto ali em cima. E sejam bem-vindos a Pacajá. Vamos ver se a gente acha um lugar para almoçar agora. Aproveitar, abastecer e garantir gasolina até Altamira. 6,98 a gasolina. Rapaz. Isso, gasolina comum, por favor. Completar. É que eu vou abrir o... Bom, estamos a 216 km de Altamira. Vamos almoçar aqui agora, né? Já enchemos o tanque, temos gasolina até chegar no destino de hoje. Agora já apresentou uma diferença entre a minha moto e a do Lê. A dele entraram 2 litros a mais, sendo que a dele já estava econômica. Então eu acredito que agora a diferença vai ser maior ainda. Lugarzinho para almoçar aqui. Pronto. Almoçamos.
Agora são 10 para as 2. Vamos seguir para Altamira. A comida aqui não sei se é no geral, mas o self-service aqui R$44, comendo à vontade. O calor já tá pegando. E vamos lá. Pra você ver como são as coisas, né? A gente ficou confabulando, imaginando 1001 defeitos antes de chegar à conclusão de que era a válvula mesmo. Então a moto saiu de São Paulo ligando no botão de partida. Era só triscar que ela ligava. E aí em Remanso, na Bahia, teve uma vez que ela não ligou no botão de partida. Ela só foi ligar no pedal. E aí nós fomos tocando a viagem assim, hora ligava no botão, hora não ligava, a gente tinha que usar o pedal para ligar. Até que nos últimos dias estava difícil de ligar no pedal também. E aí a gente pensou, é a placa de partida que já tá ruim, é a bateria que não tá boa, é a gasolina que tava para baixo do meio tanque. Então a gente passou a chegar no lugar e já abastecer para no dia seguinte o tanque tá cheio. É o CDI, a moto tá fora de ponto. Foram várias suposições até encontrar o problema real. Então a moto ela vai dar sinais. E aí a gente tem que ficar esperto para tentar identificar o que é antes de dar o problema aí e a moto parar de vez, né? Anapu é do Senhor Jesus, é o que está escrito aqui na ponte. Aqui em Vila Isabel, parar aqui para tomar uma coca, que o sono bateu. Alô? Tava batendo um sono. Eu parei para tomar um energético aqui. Agora são 3h40. A balsa tá a uns 12 quilômetros daqui. E muito quente, né? Nós almoçamos. A gente tá preferindo almoçar do que comer lanche. E aí bateu um sono, paramos aqui pra dar uma descansada e seguir viagem. Estamos a 80 quilômetros de Altamira. A gente chega cedo. Vamos ainda tomar um banho no Rio Xingu. Hoje é um domingo, eu não sei como está o funcionamento da balsa aqui, se está sendo rápida a travessia ou não. Vamos descobrir daqui a pouco. E a garoa veio nos refrescar aqui, lá, já próximo da usina de Belo Monte. E aqui é a ponte sobre o rio Xingu que eles vão construir. Por enquanto tem a balsa. E agora? Moto geralmente passa na frente. Agora eu não sei se tem que comprar aqui. A última vez aqui eu me embananei para conseguir comprar essa passagem. Sei que comprava na balsa e é aqui no caixa que tem que comprar. Xinguzão velho de guerra. Aqui tem várias plataformas porque depende da altura do rio. Vontade de dar um mergulho aí, mas se der certo a gente mergulha ali em Altamira. Olha o caminhão dos pneus. Pneu gigante. Tamanho do bicho, que é o rebocador.
Estão construindo uma ponte ali. Xinguzão. Hora de desembarcar. Agora são 4h20. Temos mais uns 70 quilômetros. E aqui é a usina de Belo Monte. Outra vez eu sobrevoei o drone aqui em cima. E olha só quanto pessoal aqui. Ah não, não é barco, pensei que fosse barco, são boias. E as turbinas ali, ó. Ver se o Lê quer bater uma foto para registrar aqui o momento. Registro feito. Seguimos. Dá para escutar o barulho da turbina aqui. E agora são 17 horas e estamos aqui no quilômetro 600. BR-230, estado do Pará. E sejam bem-vindos a Altamira. Vamos ver o que diz o portal aqui. Altamira, o maior município do Brasil. Aí, ó, quanta picanha. Agora nós vamos nos dirigir à orla o mais rápido possível para ver se ainda dá tempo de tomar um banho no Rio Xingu. Já estamos próximos aqui à orla. E essa aqui é a ponte sobre o rio Altamira. Aí. Tá chovendo pra lá, ó. E chegamos! Aqui, ó, Prefeitura de Altamira. Será que é aqui que é a praia? Vou encostar aqui para ver. O sol tá alto ainda, dá tempo de tomar um banho. Aí, pessoal, a praia aqui de Altamira, praia artificial no Rio Xingu. Coisa linda de Deus. Aí, ó. E aí, Lê Capel? Tibum no Rio Xingu? Vamos! Vontade não falta, né? Bom, então o que acontece? O Lê Capel foi nesse hotel aqui, ó, que é na frente. Ele tem uma aparência de ser bem chique, mas não custa nada perguntar. Bom, esse daqui sai 250. E ali na frente tem um que é 170. Nós vamos ver só se as motos cabem ali na frente. Se não couber, a gente volta para esse aqui. Aí, ó. É esse aqui, ó. É só esse espaço. Tem que tirar essa bicicleta. Se tirar, talvez caiba. Dá licença aí, eu vou no embalo, pera aí. Cuidado aí. Pera aí.
Pera aí, tem que ir no embalo. Rapaz. O motor dela é diferente dessa. É. Olha, não é que coube? Bagagem tirada da moto com sucesso. Aí a facilidade que tem para carregar a mochila da Wolf aqui, ó. Pochete e o baú da Altrex ali. A gente já consegue levar tudo que precisa pro quarto. Aqui é a caminhonete do Cacique, ele acabou de chegar, vai ter uns jogos regionais aqui. Aldeia Cauatum. No mês que vem vai ter tanto. Todo ano tem os jogos? Todo ano tem os jogos? Agora vai ser. Põe o ligar em capuz, não. Vai, filho, faz Hospedagem realizada com sucesso, já estamos aqui com trajes de Rio Xingu. Molhe os pés no Rio Xingu, Lecapel. A água tá muito gelada, vocês não fazem ideia. Mentira. Existe forma melhor do que terminar um dia de viagem de Teneré depois de fazer o motor em Marabá, aqui nas águas do Rio Xingu, de frente pro hotel. Bom, não me resta outra coisa a não ser finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. Daqui a pouco o Lecapel vai experimentar o famoso tacacá. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @THNoronha, e o Lecaperitz. Lecapel. Alô. A turma vai rir ver eu fazendo isso, né? E aí, tá aprovado? Uma delícia. Tacacá com jambu. Só eu pra comer com... Só não vale porque não veio o palitinho aí. E com suco de maracujá. Caso fosse ruim, ele já disfarçava o sabor. All those little moments, the best you didn't catch me